Olá! Uma das preocupações nessa época do coronavírus são as contas dos governos. Como é que elas vão ficar depois da pandemia? Nós vamos conversar agora com o deputado Pedro Paulo, do Democratas do Rio de Janeiro, que foi relator antes do coronavírus do Plano Mansueto e agora apresentou uma proposta para tentar o reequilíbrio das contas dos estados. Como vai, deputado? Como é que vai, Cláudio? Prazer estar aqui de novo no Palavra Aberta. Deputado, como é que vão ficar as contas dos estados e dos municípios depois dessa pandemia? Olha, a conta dos estados e municípios já entraram na pandemia muito mal. É importante a gente lembrar que dos 27 estados, 7 já haviam declarado calamidade financeira, 14 desses estados já estão com atraso nas suas folhas de pagamento e também 14 estados já haviam estourado o limite de 60% da receita corrente líquida com gasto de pessoal. Então, a crise dos estados é uma crise já estrutural, uma crise que já vem de muito tempo. E os números cada vez piores. Só que nós estamos falando disso tudo antes da pandemia do coronavírus, que agravou a situação fiscal desses estados. Já vista a necessidade da Câmara e do governo federal aprovar um conjunto de medidas para que pudesse ajudar esses entes, como foi o projeto de lei que recompôs as receitas de FPE, de Fundo de Participação dos Estados e Municípios, com base nos valores de 2019 até o fim da calamidade, e o famoso projeto de ajuda a estados e municípios, que se transformou na Lei Complementar 173 de 2020, que destinou quase 120 bilhões de reais entre suspensões de dívida e ajuda direta a estados e municípios. Mas essa foi uma ajuda, Cláudia, de liquidez de imediata para o enfrentamento da pandemia. Passar essa crise, o pico da crise, nós vamos ter que rediscutir todo aquele debate, trazer de volta o debate do Plano Mansueto, do regime de recuperação fiscal, porque os estados não terão saída. Nós precisaremos de ajuda federal condicionada, né, a contrapartidas, a ajuste fiscal, para que eles possam poder seguir suas contas em dia, seja o pagamento da folha de ativos e inativos, seja também uma ajuda para que eles possam continuar fazendo investimentos, manter serviços com alguma regularidade. Então, esse debate não acabou, ele se renova num projeto de lei que eu apresentei, que é o PLP 101 de 2020, com todo esse debate que foi feito atrás, que ele não pode ser perdido. Deputado, o projeto do senhor ele tem diferenças em relação ao Plano Mansueto, de qual o senhor era o relator? O senhor podia explicar para a gente assim, o que mudou com essa situação? E depois também eu queria que o senhor falasse um pouco sobre as possibilidades, porque o relatório do senhor não chegou a ser votado, né? Apesar de toda a Isso, discussão, todo o esforço de negociação que foi feito. isso. O Plano Mansueto original, ele atendia, vamos dar um exemplo dos estados, de 27 estados, ele mirava ali 13 estados, para poder trazer possibilidade de financiamento para esses estados com o aval da União. Esse foi o plano que chegou na Câmara em 2019. Nós ampliamos, depois de 7 meses de debate, junto com o Tesouro, com o Secretário de Fazendas, e fizemos um novo Plano Mansueto, que ele atende aos 27 estados e os municípios, oferecendo crédito, oferecendo possibilidade de reestruturação fiscal a partir do regime de recuperação fiscal para atender o Rio, para atender Minas, para atender Rio Grande do Sul. Ele também reconhece para os estados que fizeram o dever de casa, como Espírito Santo, como Ceará, como São Paulo, a possibilidade também de ampliar a capacidade de endividamento. Ele foi ampliado, o Plano Mansueto, nesse trabalho que eu liderei como relator. Só que ele paralisou na medida que nós aprovamos essa transferência emergencial para os estados e municípios. Como nós fizemos esse mecanismo a partir do antigo PLP 149, eu precisava reapresentar esse projeto para que essa discussão não fosse perdida. Daí a reapresentação a partir do PLP 101 de 2020, ele tem um detalhe que é interessante, que ele tem o mesmo número da Lei Complementar 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, a famosa Lei de Responsabilidade
fiscal. Ele tem diferenças em relação ao projeto que o Executivo mandou, mas ele é o conjunto de medidas mais amplas que atende a todos os estados, que atende às capitais e que é um passo importante para a reestruturação desses estados e que, sem dúvida nenhuma, e particularmente na minha opinião, ele é decisivo na saída da crise para que a gente possa retomar regularidade de serviços e oportunidade de investimentos a partir de estados e municípios para que a gente possa voltar a ter crescimento no Brasil. Vamos lá, o senhor podia explicar para a gente, o senhor disse que tem condições, né, para os estados e os municípios participarem. O senhor está propondo essas condições, já com base em toda essa discussão anterior. O senhor pode dizer quais seriam as condições principais para adesão? Porque isso. De um lado, você tem uma ajuda, você tem ou operações de crédito ou suspensões de dívida por mais tempo, essa é a ajuda que dá a União, e ela faz exigências, como, por exemplo, contrapartidas e vedações. O que são contrapartidas, Cláudio? São medidas de reestruturação. Por exemplo, estabelecer teto de gastos, fazer abertura de capital de empresas públicas, não necessariamente 100% de privatização, mas abrir o capital para poder modernizar empresas, como, por exemplo, na área de saneamento, na área financeira. Tem muitos estados que têm bancos públicos, outros que têm companhias de água e esgotos que são 100% estatal, poder ter um mix de flexibilização. O conjunto de contrapartidas, são 7 contrapartidas que tem o PLP 101, e tem vedações que são importantes. Por exemplo, não ampliar a despesa obrigatória. Ele condiciona, por exemplo, e veda aumentos da despesa de pessoal se você não tiver fôlego para bancar isso. Se você tiver fôlego, compensar, ok, não tem problema nenhum. Mas se você não tiver fôlego, ele contém esse aumento indiscriminado da despesa de pessoal. Tem um conjunto de correções também da Lei de Responsabilidade Fiscal que são importantes. Por exemplo, você não deixar restos a pagar, que são obrigações de pagamento de um ano para o outro. Obrigar que essas obrigações tenham caixa suficiente para que a cada ano você possa pagar a despesa que você contraiu. Ou seja, tem um conjunto de ajustes, a contabilização de despesa de pessoal. Tem muito estado que, junto do seu Tribunal de Contas estadual, faz uma espécie de maquiagem da despesa de pessoal e está gastando muito mais do que muitas vezes contabilizado, coloca terceirizados numa conta quando deveria ser contabilizado em outra. Tem um conjunto de medidas que a gente precisa harmonizar a contabilidade pública. Então, esses são exemplos claros e objetivos para essa reestruturação fiscal dos estados, que são condicionados à obtenção de novos créditos, de suspensão de dívida, que é o que o governo, a União, vai oferecer para que estados que queiram fazer ajustes nas suas contas, que, na minha opinião, é fundamental para manter serviços funcionando, saúde, segurança pública, e também para abrir a possibilidade de investimento em infraestrutura, estradas, investimento em saneamento, que também é fundamental para a retomada do crescimento e para gerar desenvolvimento no nível regional. E como é que o senhor vê, deputado, a possibilidade disso ser aprovado, né, nesse momento agora de crise, depois de todo o amadurecimento que já existiu, né, do projeto anterior que estava sendo discutido, e agora dessa necessidade muito aguda, né, que o senhor está apontando? Os estados já estavam quebrados, muitos municípios, e agora as despesas aumentaram mais ainda, a arrecadação está caindo, as dificuldades aumentaram. Olha, os fatos se impõem, a necessidade vai se impondo. Nós estamos saindo do pico da crise, tanto é que nós paralisamos a discussão desse projeto do Plano Mansueto ampliado, dada a sua complexidade, que não seria justo nós impormos a estados que estão muito debilitados por essa quebra, não é nenhuma queda da arrecadação, é uma quebra do fluxo de arrecadação, né? Seria injusto e inadequado, e os estados não conseguiriam fazer esses ajustes estando no pico da crise. Ao sair da crise, essa rediscussão, eu acho que ela volta para a agenda, porque é preciso oferecer algum tipo de oportunidade para que os estados tenham
uma possibilidade de recuperação das suas contas. Isso tem que ser, não há dúvida nenhuma, condicionado a ajuste das suas despesas. Existem muitas disfunções no gasto público no nível estadual, no nível municipal, que é preciso ser revisto, não tem saída. Por mais que a gente acredite que não, após a pandemia a única saída que a gente tem é o investimento estatal. Não, ele é importante, ele é fundamental, mas ele também tem que ser bem gasto. Não pode continuar os orçamentos públicos sendo apropriados por aqueles senhores do orçamento, né? Privilégios, empresas privadas que capturam o orçamento a partir de subsídios, que não tem qualquer tipo de contrapartida na geração de empregos, no crescimento econômico, do desenvolvimento setorial. Isso tudo precisa ser revisto, porque mais do que nunca, no momento de escassez, Cláudio, porque o Estado ele tem um limite do endividamento, ele tem um limite, ou do Estado que fez o dever de casa, que tem a sua poupança, ele tem um limite. E mais do que nunca, no pós-pandemia, onde nós estamos mais pobres, onde as dificuldades de financiamento não são exclusivas do Brasil, isso é de todo mundo, o gasto público vai ter que ser melhor direcionado, vai ter que ser mais bem aproveitado, ele vai ter que ter um potencial maior de geração, de multiplicação para a melhoria da renda das famílias, para a proteção da atividade econômica, de cadeias produtivas, para a geração de empregos. Então, é fundamental esses ajustes para a gente usar melhor o gasto público. Muito obrigada, deputado. Nós falamos com o deputado Pedro Paulo, do Democratas do Rio de Janeiro, sobre a proposta dele para reequilibrar as contas dos governos estaduais e municipais no pós-pandemia. Muito obrigada e até a próxima.